Olá! Está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da rádio CBN. Oi, Marta! Oi, Carol, vamos lá falar do futuro dos relacionamentos? Esse assunto é bom, hein? A gente vê hoje, Marta, pessoas que usam IA como conselheiro amoroso nos relacionamentos, que usam a IA para ajudar na escolha de parceiros dentro de aplicativos de relacionamentos e até pessoas que se relacionam com IAs, que namoram com inteligência artificial. Marta, eu queria saber, para a gente começar, como é que você observa essas mudanças que a tecnologia trouxe para esse campo de relacionamentos ao longo do tempo e para onde você acha que a gente está caminhando agora? Ótimo. Quando a gente fala de futuros, né, Carol, a gente tem insistido aqui que tem sinais fracos e tem sinais amplos, né? Os sinais fracos são aquelas coisas que a gente começou a ver, né, talvez se desenvolva ou não, e os amplos é aqueles que estão fortes e tendem a continuar. Então eu separei aqui alguns dos sinais, como esse assunto é um assunto que interessa muito, né? Alguns dos sinais fortes. Tem três grandes categorias de sinais aqui. Um é a transformação da estrutura social dos relacionamentos, isso é bastante importante, está mudando a forma como a gente se relaciona de maneira geral, e aí tem três fatores principais aqui, que é a individualização radical, a gente está valorizando cada vez mais a autonomia pessoal, porque você consegue falar com a IA, você consegue fazer as coisas, não só por causa da IA, mas outras tecnologias que te dão essa autonomia, da autorrealização e da independência financeira e emocional. Então, esse tem sido um dos valores que a gente tem visto, né, apontar, customização dos modelos relacionais, então casamento, monogamia, coabitação, parentalidade deixam de ser igual para todo mundo, começa a ter outras formas. A desinstitucionalização do casamento. O casamento não é a única força, instituição obrigatória para você validar relacionamentos hoje. Então, isso tem transformado, isso são sinais fortes, tá? Tem transformado a estrutura social dos relacionamentos. Depois a gente tem uma transformação da economia, da conexão humana, e que nem você falou, tem a AI no meio do caminho, né? Então, escassez de atenção profunda, a economia digital compartilha tudo e você fica com a atenção fragmentada, e aí começa a ter uma carência, quem te ouve? Né? E isso também é um dos motivos que as pessoas começam a gostar da IA, porque a IA está lá disponível para te ouvir, né? Então, fragmentação cognitiva e tempo com cada um, fadiga dos algoritmos de encontro, isso também é uma tendência bem interessante. As pessoas estão saindo dos apps de achar parceiro, relacionamento, e voltando a buscar lugares presenciais, outras formas de você ter uma experiência mais significativa, né, de relacionamento. Digitalização da socialização, então é muito mais, os vínculos têm acontecido muito nos ambientes digitais, além do que a gente tem de presencial. E numa terceira categoria, é transformação das necessidades afetivas, que é isso que a gente estava falando, uma epidemia global de solidão, apesar de estar cheio de gente em volta, você não tem quem te ouça de verdade, significativamente, e a longevidade dos relacionamentos ao longo da vida. Eu lembro que eu assisti uma palestra já uns 4, 5 anos atrás, de como se você vai viver 100 anos, 90 anos, quando você tem 60, você não está próximo de morrer em 10, você talvez tenha uma transformação de carreira, de relacionamentos, as coisas vão ser significativas. Mas, então isso significaria escassez de atenção profunda, individualização radical da vida adulta, você pode fazer o que você quer de uma forma muito mais autônoma, e uma epidemia global de solidão. Agora, por outro lado, os sinais fracos, eles trazem bastante potencial para coisas que podem ser no futuro que a gente não está ainda prestando muita atenção. Então, uma delas é descentralização da intimidade, a intimidade modular. Hoje você não tem mais só suporte emocional com o seu parceiro, você tem com a IA, você tem com terapia, cada vez mais a terapia faça fazer parte, né, da sustentabilidade das pessoas, separação entre intimidade e romance, então as pessoas começam a buscar pertencimento, acolhimento, etc., mas isso é diferente de você ter o romance. A segunda modalidade é mediação tecnológica dos vínculos, cada vez maior, então você quer autenticidade verificada, ferramentas de IA passam a participar da verificação das identidades das pessoas que estão se relacionando, e há como terceiro elemento no casal para verificar coisas, comportamento, etc. E mercantilização da companhia. Isso também é bem interessante, estão surgindo empresas que estão oferecendo soluções de experiência de relacionamento, e não estou falando aqui de relacionamento sexual, né? É relacionamento mesmo, bater papo, fazer companhia, etc. Amizade, de uma forma maior. E outro
macro tendência de sinal fraco é a reconfiguração das expectativas afetivas. Então, relacionamento sem coabitação, ou seja, não precisa morar junto, nós somos pares, né, da vida, mas você mora lá, eu moro aqui, eu moro do meu jeito, você mora do seu. E afeição algorítmica, que é uma das coisas que você falou aqui, cada vez mais as pessoas transferindo para algoritmo, tem gente que escolhe mesmo como par o algoritmo. Então, isso tudo sugere uma mudança bastante grande de transformação nos vínculos, na estrutura dos relacionamentos e que deve levar a gente para uma nova situação que, né, pode ir para esses vários caminhos aí que a gente está vendo se configurar. Bom, vamos receber um convidado aqui agora, Marta, o Diogo Andrade, que é um médico psiquiatra, professor de semiologia das relações humanas no curso de medicina da Unifesp. Tudo bom, Diogo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Carol, Marta, muito obrigado, prazer estar aqui para discutir esse tema que é quente mesmo, né, no nosso dia a dia. Diogo, muita gente usa a inteligência artificial dentro dos relacionamentos como um coach amoroso, né? Então, você acha que a inteligência artificial ela é boa nisso? Dá para considerar os conselhos dela? Carol, a inteligência artificial, diria que ela é boa como conselheira amorosa, mas não é excelente. O que eu quero dizer com isso? Vou até usar um exemplo de um filme, aquele filme Eu, Robô, do Will Smith. Tem uma cena que até virou meme, em que ele pergunta para um robô assim, você seria capaz de compor uma sinfonia, de criar uma obra-prima? E aí o robô responde, eu não, e você, conseguiria? Então, quando a gente compara as habilidades da IA, talvez a gente não esteja comparando o conselho com o conselho da melhor terapeuta de casais do mundo. A gente está comparando com os conselhos que você recebe do seu amigo, que pode ser bom ou, convenhamos, pode ser muitas vezes ruim também, né? Então, para isso, talvez sirva se a gente souber quais são as limitações que a IA tem. Então, eu posso perguntar para ela, por exemplo, perguntas ruins que eu posso fazer, será que eu posso ficar com essa pessoa? Será que ele gosta de mim? Será que eu devo terminar esse relacionamento? Isso são decisões que são suas. Agora, perguntar, como é que eu faço para mandar uma mensagem que não soe tão grosseira? Será que eu não estou vendo algum ponto nessa relação que pode ser importante? Aí talvez esse conselho a IA consiga te dar e seja suficiente para que você consiga tomar ali uma decisão um pouquinho melhor. Sabendo o que perguntar, né, Marta? Você sempre comenta isso. Sabendo o que perguntar. E é bem interessante isso que o Diogo disse, porque eu tenho um exemplo que eu dou em palestra, que é assim, se eu pedir para as pessoas desenharem um círculo e depois dividir em 4, o que todo mundo faz? Desenha um círculo e divide em 4 exatamente no meio. Todo mundo, ok? Aí eu pergunto, por que você dividiu em 4 assim, né? Porque eu não pedi para você dividir de forma diferente e a gente é condicionado. Se você pedir para uma IA, desenha um círculo e depois fala divide em 4, ela também divide em 4 assim. Ela vai na mediana. Por isso que eu brinco que depende de quem está perguntando. Você quer um círculo mais criativo? Você quer uma divisão que seja, às vezes, círculos concêntricos que vão dar 4 divisões que não são iguais? Então, basicamente, quando você usa uma IA, ela está fazendo uma média geral ali do que as pessoas falam. Se você quer algo extremamente espetacular, você tem que usar a sua cabeça para ir direcionando o que a IA fala, né? Então é perfeito o exemplo dele. Tem outra coisa, a IA ainda vai responder com as informações que você deu para ela. E a gente é fera de fazer perguntas já sugestionando a resposta. Contaminada. Então, tem grande chance de, num conselho amoroso que você vai pedir, você já colocar o que você quer ouvir e a IA simplesmente validar aquela narrativa, aquela hipótese que você já tinha. Então, exatamente. Eu estava separando aqui um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que foi divulgado, foi em 2024, mas que mostrou a forma como que os casais americanos se conheceram ao longo das décadas e como isso foi mudando, né? Então, em 1930, a maioria dos casais se conhecia por meio da família, tinha igreja também, e hoje, mais de 60% dos casais de todos os gêneros se conhecem de forma online, ou seja, aplicativos, redes sociais. Essa forma de iniciar o relacionamento, Diogo, você acha que ela molda de alguma forma o futuro desse relacionamento? Carol, já tem até estudo tentando dizer isso. Será que os casais que se conhecem na internet vão ter um desempenho, um sucesso maior do que aqueles casais que se conheceram analogicamente, vamos dizer assim, né, em pessoa? E não tem conclusão nenhuma, né? O que eu acho que influencia muito essa maneira de se conhecer é o que a Marta colocou no começo sobre aquela mercantilização das relações. Você tem ali no aplicativo como se fosse uma grande vitrine, um cardápio em que você escolhe, você é escolhido e que tem milhares de pessoas ali para você conhecer. Isso ativa aquilo que a gente chama de paradoxo da escolha, que é aquela coisa, quanto mais opções eu tenho, mais insatisfeito eu tendo a ficar com aquilo que eu escolhi.
Se eu vou comprar uma televisão, eu vou entrar na internet e vai ter dezenas. Eu vou escolher uma excelente, mas eu vou ficar pensando depois, será que eu não devia ter escolhido aquela outra que tinha um recursinho um pouco diferente? Aí quando a gente vai falar isso das relações, isso pode acontecer também. A pessoa entra, conhece alguém, mas pode ficar com aquela ideia de que será que... O quanto que eu estou deixando de escolher ao escolher ficar com essa pessoa? Será que eu estou perdendo mais? Então isso pode influenciar. Agora, falar sobre sucesso de relacionamento pela maneira que se conheceu, acho que não dá para falar porque a relação ela não é descoberta, ela é construída ao longo do tempo, né? Então talvez isso importe menos pro desfecho da relação. E é interessante ver que essa discussão, né, no nosso imaginário já existe com Black Mirror. Tinha um episódio na temporada 4, episódio 4, estava até aqui olhando qual era o nome do episódio, que é Hanged Jay, que você já tinha um matching feito por IA. Hoje a gente tem muito sistema que faz match de emprego, analisando as características da pessoa, a história pregressa, as características da empresa, para ver onde tem match. Por exemplo, uma pessoa pode ser um match excelente para uma companhia grande, ela tem as mesmas características e não ser para uma companhia pequena, apesar de ser o mesmo tipo de área, né? E quando você pensa nisso, eu acho que abre uma possibilidade que nunca existiu para a humanidade, porque assim, a gente está, na realidade, à disposição do que está aparente ou do que está ao nosso alcance. Você não sabe se existe no outro lugar do planeta alguém que seja o match perfeito para você. E às vezes os algoritmos, eles podem achar a sua tampa, né, da sua panela de uma maneira muito mais eficiente. Então, esse tipo de possibilidade está começando a surgir conforme você tem muito mais dados das pessoas para tentar fazer o match adequado. Em vez então de mostrar cada vez mais pessoas, vai mostrando cada vez mais as pessoas certas, vamos dizer, né? Mas isso funciona na prática, Diogo? Pergunta assim, a gente é super complexo, né? Aí o aplicativo vai dizer se você dá match. Você acha que isso é um caminho bom de início? Talvez seja um caminho de início. O que esses aplicativos vêm se propondo, é isso que a Marta falou, usar muito mais dados, muito mais informações do que simplesmente a faixa etária, o lugar que a pessoa vive, para direcionar um pouco melhor. Eu penso que isso vai ajudar no momento do match, talvez na experiência do usuário, porque essa fadiga, essa falência aí dos aplicativos, acho que vem muito disso. A pessoa entra no aplicativo e aí escolhe lá um monte de gente, mas aí manda mensagem, fica levando ghosting, e aí ninguém responde, aí se cansa de começar sempre uma conversa nova. Então talvez a experiência do usuário melhore nesse momento de conhecer a outra pessoa. Esse é um ponto. O outro ponto que eu ia dizer, você falou da questão do RH, né? Eu acho ótimo porque acho que é uma boa analogia, né? São coisas diferentes, mas é uma boa analogia, tanto nessa seleção. Então, em vez do profissional de RH ter que ler 200 currículos para depois selecionar, a IA ajuda nessa leitura dos currículos, assim como ela ajuda na filtragem dos perfis. E outra coisa que a IA tem ajudado também os candidatos é se preparar. Como é que eu preparo melhor um currículo? Como é que eu preparo melhor para a entrevista? Como é que eu me aproximo do match cultural? E esses aplicativos estão se propondo a isso também, a ser como se fosse coaches de relacionamento. Então vai te ensinar como é que você monta seu perfil, como é que você começa um chaveco ali com a pessoa, o que você fala, uma primeira mensagem, porque talvez pessoas que tenham dificuldade de iniciar isso também consigam iniciar mais essas conversas e ter mais contato com outras pessoas. Então isso pode ser positivo sim para algumas pessoas, desde que você não caia naquela ideia de que ao ter uma indicação da IA de que aquele relacionamento vai dar certo, tem que dar certo, porque isso pode aumentar muito mais a frustração que você vai ter na hora que a coisa não desenrolar. Inclusive, há uns anos atrás, já tinha como uma das tendências de futuro os sistemas avaliarem como o seu relacionamento está indo para dar a probabilidade de ele dar certo ou não ao longo dos primeiros momentos lá, né? E a outra coisa que é interessante, por que esses aplicativos acabam esgotando a gente? Eu acho, inclusive em RH tem coisas boas realmente, que você consegue avaliar muito mais currículos, etc. Mas tem as coisas ruins. É que quem faz os dados é a pessoa que está colocando ali, né? E eventualmente não estão sendo levantados os seus dados verdadeiros, né? Eu acho que, inclusive, quem tem sucesso na vida, isso é um achismo, na minha vida deu certo, mas não sei, são as pessoas que mostram de cara quem elas são. Elas não ficam ali e têm umas expectativas reais da vida, né? Não fica achando que você vai ter um príncipe encantado que não erra nada, absolutamente nada. E os aplicativos, por isso que eu falo que esses de matching com IA, eles na realidade seriam menos um aplicativo e muito mais
um detector de sinais, de comportamento, etc., para achar quem que realmente combina com aquele seu estilo mais introvertido, intelectual, mais aventureiro. Mas teria que ter dados, que é a crítica do RH também, de você ter os dados realmente adequados. Isso vem muito ligado também, Diogo, eu acho, com a questão da rejeição aos filtros. Porque chega num ponto que você coloca tanto filtro, inclusive filtro de aparência, né? Que você tem crise de identidade, não é mais você. Se você começar a falar de você coisas que não são você, na hora que tem o encontro, é um encontro falso, na realidade. Então a gente tem uma questão aqui, que são camadas de informação que não estão alinhadas com a realidade. E isso causa essa dissonância aí, né, cognitiva. A geração Z está tirando esses filtros, né? Eles estão nesse movimento de querer uma coisa mais simples, mais pessoal. Autêntico, que é uma das grandes tendências à autenticidade, né? O Diogo falou de filme, você também citou, mas eu queria falar do Her, né? De 2013, que acho que ele cabe bem aqui, mostrava um homem que desenvolve uma relação romântica com uma IA, numa época que a gente nem falava de IA generativa ainda, né? Existem pessoas que se relacionam amorosamente com as IAs hoje em dia. O que explica, na sua opinião, o crescimento dessas relações com inteligência artificial? Esse Her é ótimo, né? Inclusive ele é de 2013, mas se passa em 2025. Então a gente já passou do futuro do Her também. A primeira coisa óbvia é que o aumento dessas relações é a existência desses modelos de IA, porque antes não existia porque não tinha essa tecnologia para as pessoas se relacionarem. Agora, o que já existia e continua existindo são as nossas necessidades humanas básicas, que é a necessidade de conexão, a necessidade de afeto, de alguém para escutar, de companheirismo. Então, na hora que vem uma tecnologia que supre de alguma maneira, ou simula de alguma maneira, essa resolução dessas necessidades, isso faz com que a gente tenda a usar mais isso. Não é de hoje que a gente tem relações com coisas que não são humanas, né? A gente desenvolve relação com, sei lá, a gente que é apaixonado pelo carro ou por algum lugar, a gente desenvolve paixões por personagens de filme, por personagens de livro, então isso já acontecia. O que acontece agora é que esse agente não humano responde pra gente e a gente acaba que é influenciado também por essa resposta. Uma coisa que acho que influencia para além, né, da existência disso é o que você falou, Marta, sobre a solidão. A gente vive numa era muito solitária, as pessoas foram desenvolvendo essa solidão. A pandemia eu acho que impulsionou isso, porque muita gente acabou adotando um estilo de vida que trabalha de casa, então nem encontra muitas vezes colegas de trabalho, conversa com amigos online, então essa sensação de solidão aumentou e nesse contexto a IA que vai te fazer uma companhia cai como uma luva, né? Além da solidão, só para falar mais um argumento que eu acho interessante, a gente tem aquela ideia de amores líquidos do Bauman, que diz assim, hoje a gente tem ao mesmo tempo uma necessidade muito grande de conexão com o outro, mas, ao mesmo tempo, um medo muito grande de rejeição e de ficar engessado numa relação. Nesse contexto, a IA entra como uma luva, porque daí ela consegue suprir aquela necessidade de conexão, de alguma maneira, sem ter aquela parte ruim. Então, acho que são todos fatores que acabam levando ao aumento desse tipo de relacionamento. Que pode ser ruim também, né? Porque pode ser ruim. Que pode ser ruim quando você não entende, na realidade, que aquilo é artificial. Eu brinco que muito do que eu cresci é de ter levado lambada, né? Lambada da vida. Alguma coisa que você fez e foi rejeitada, não foi tão legal aquilo que você falou, você vai afinando isso desde criança. E se você começa a ter reforço positivo, eu acho que você fala muito melhor do que eu posso falar sobre isso em tudo que você faz, você não desenvolve realmente aquilo que você deveria desenvolver, que é o atrito que a gente fala que tem um atrito cognitivo, mas acho que o atrito emocional também faz parte, né, Diogo? Faz parte e é o que vai construindo as nossas habilidades sociais, a nossa capacidade de interação e o respeito pelo outro. Você pega crianças, por exemplo, dizem que a criança quando está brigando, quando está discutindo, o que ela está fazendo é treinando a capacidade dela de conhecer o limite do outro, de conhecer o seu limite, de defender aquilo que a gente quer. Por isso eu até brinco que meus filhos vão ser excelentes nisso, porque eles brigam o tempo todo. Mas se a gente se priva disso, a gente está, de certa forma, não perdendo essa habilidade de se relacionar, mas a gente pode estar atrofiando um pouquinho essa habilidade. Na hora que você vai para uma relação real, você vai ter mais dificuldade de tolerar alguns tipos de frustrações que você vai lidar.
A gente teve, com a internet, redes sociais, a gente desenvolveu as bolhas, né? Que o pessoal chama de bolha, isso de você criar um ambiente onde todo mundo concorda. E aí quando você sai daquilo, você fala assim, mas como assim? Alguém não concorda comigo? Com a IA, eu acredito que é um catalisador disso, né? Um ingrediente a mais que faz com que você comece a ter reforço positivo, se você não tomar cuidado. E aí você fala, como assim? Mas imagina, eu falo isso e as pessoas adoram, a IA concorda, né? Então você acaba tendo um incentivador adicional, né? Quanto menos contato você tem com o diferente, mais absurdo aquilo vai aparecer quando você tiver contato. Exato. Eu fico pensando, alguém vai se contentar, né, com um ser humano imperfeito que deixa a meia jogada no chão. Se você tá acostumada com um bot sempre atento, que te elogia, que não comete erros, a gente vai desaprender mesmo a lidar com esses conflitos reais, né? Acho que isso a pessoa que vai entrar tem que ter claro em mente, né? Eu diria que sim. Saber que a gente talvez desaprender a lidar com conflitos reais, não, mas a gente pode ter mais dificuldade, né? Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Quem hoje consegue dirigir bem por São Paulo sem usar um GPS? Qualquer aplicativo que seja. Eu não consigo. Eu moro na Zona Norte. Eu fui uma vez fazer um trabalho na Zona Sul, esqueci o telefone no carro, ele fritou no sol e eu tive que voltar sem GPS. Imagina o perrengue que foi isso. Então, eu deleguei para uma inteligência artificial, para uma tecnologia, uma capacidade que eu escolhi não desenvolver, que é de navegar. Agora, eu não faço grandes questões de ser um ótimo navegador urbano. Eu prefiro a praticidade. Então, ok, eu terceirizo essa habilidade para tecnologia. Eu faço questão de me relacionar bem com as pessoas, de conseguir formar vínculos e conectar. Isso eu faço questão. Então, eu não vou delegar essa tarefa. Ter esse tipo de clareza, o que eu escolho delegar e o que eu escolho continuar praticando, é importante. Porque na prática é isso que a gente vai fazer. A gente vai lidar com pessoas imperfeitas. Mas eu não acho que a gente vai deixar de lidar com essas pessoas também. A maioria das pessoas vai conseguir fazer essa divisão do que é a inteligência artificial, do que é uma pessoa real, e vai escolher seguir naquelas relações, né? Até porque se a gente for pensar, o GPS pode até me mostrar como que eu chego em casa, mas eu quero chegar em casa para ver as pessoas imperfeitas que estão lá me esperando. Tem uma pesquisa divulgada por uma ONG americana, Common Sense Media, mostrando que um em cada três adolescentes já relatou usar companheiros de IA para interações sociais, românticas e de amizade, né? Aí eu pergunto assim, o que acontece quando alguém tem a primeira experiência romântica significativa com um IA e não com outro ser humano? Porque essa questão do jovem, ela é importante, né? Quando a gente fala de IA. Muito, muito importante. Acho que é uma das grandes preocupações dos pais, qual que é a relação dos filhos com o IA, e se não for, deveria ser. Porque tem muito jovem usando, e não só como companhias, né, afetivas, mas às vezes desenvolvendo também relações sexuais ali com o agente de IA, às vezes relações violentas com esse agente de IA, então a gente tem que estar muito atento. Quando uma pessoa desenvolve um relacionamento com a IA, uma adulta, ok, está buscando ali um afeto, algum tipo de conexão, isso pode ter impactos já para a saúde mental dele. Agora, na criança e no adolescente, isso é muito maior, porque a criança não só está aprendendo como é que é amar, ela está aprendendo como é que funciona uma relação, como ela está desenvolvendo a própria identidade dela, a própria personalidade dela. Então, o impacto nesse momento é muito maior. O primeiro amor, aqueles primeiros namoros, são importantes, isso que você falou, Marta, de você se frustrar, você ficar chateado, você chatear outra pessoa e ver como é que você se sente com isso, você dar fora, tomar fora. Então, tudo isso vai mostrando pra gente que existe do outro lado outra pessoa que tem os seus limites, tem os seus desejos e os seus interesses. E a gente vai se regulando com isso para poder entender os nossos. Se a gente já começa tendo essa relação que está disponível o tempo inteiro, eu entro 2 horas da manhã, ela fala comigo. Eu falo qualquer baboseira que eu quiser, ela concorda comigo. Isso pode ser muito prejudicial, porque o jovem pode crescer mesmo sem desenvolver habilidades importantes que ele teria desenvolvido. Então, não só o efeito direto do agente de IA no jovem, mas o efeito de privá-lo de entrar em contato com outras experiências que são construtivas. Então, isso é muito importante. Eu lembro que em 2014 e 2015 já tinha um estudo que, por causa da internet, pegando aquela geração, né? Por causa da internet, os jovens começaram a ter acesso muito mais fácil à pornografia. E é isso, né? O tempo todo.
Antes, se pegar gerações anteriores, a minha e geração anterior, você não tinha esse acesso fácil, ninguém tinha. Então era uma coisa muito rara das pessoas conseguirem ver. E a experiência era muito mais com outro humano. Por causa disso, essa geração começou a considerar que o sexo natural era aquela coisa espetacularizada e não mais aquilo que é o natural entre duas pessoas. Isso já afetava no relacionamento. Então você perceba, agora a gente está num grau ainda adicional. E já naquela época existiam estudos dizendo que para futuros era uma tendência de você começar não só ter essa coisa da espetacularização, mas também, conforme os dispositivos comecem a ficar mais acessíveis, de você não querer o outro. Na época, no Japão, já tinha um grupo de jovens que não queria mais ter relações sexuais com outro humano, em hipótese nenhuma, e hoje continua existindo, aumentando a quantidade de pessoas que não quer ter relacionamento com outros, mas sem encostar, sem ter. Então você vê que muda profundamente a natureza dos relacionamentos, né? E a gente tem visto vários sinais de mudança na natureza. Eu falei de alguns aqui, de você não morar junto, separar o pertencimento e a relação da parte romântica, morar separado, novas formas. Tudo isso vem com sinais que vão se delineando e mostrando que a gente está indo para um caminho diferente. Essa questão da IA com a pornografia, né? É complicada também, né, Diogo? Não, é complicada. Eu já tive pacientes jovens que chegaram no consultório falando exatamente isso, que tem dificuldade sexual, dificuldade de ereção, porque usa muito a pornografia e chega ali na hora do sexo parece uma coisa muito simplesinha, entendeu? Então, sem graça, né? É sem graça. Não é todo mundo que vai usar pornografia que vai ficar assim, mas realmente a gente tem que ter uma atenção, porque se a gente tem uma exposição muito maior, a chance disso acontecer fica grande, né? E essa pornografia com IA, vamos dizer assim, não necessariamente de deepfakes, que aí a gente já vai para outra seara, mas em relação a esse contato mesmo, eu vou falar de um teste que eu fiz com o agente IA, porque eu fui ler sobre essa relação de crianças, adolescentes usando a inteligência artificial para se relacionar, e tem muita criança e adolescente usando para ter relações violentas, sexuais violentas com a inteligência artificial. E eu falei, deixa eu ver se isso funciona. Entrei lá no meu ChatGPT e tentei começar uma conversa sexual. Ele falou, não deixou. Falou, não posso fazer isso. Entrei no Gemini, ele falou, não deixou. Perguntei, onde que eu faço isso? Aí ele me indicou alguns canais para eu poder usar. Entrei num dos que é um dos principais e comecei como um teste. Achei lá já comecei a falar uma coisa romântica e brincando. Aí fui evoluindo para uma conversa sexual, evoluí para uma conversa mais extrema, sexual. Comecei a propor fazer coisas não consensuais. E no final, eu falei, então, durante esse ato sexual, eu mato a pessoa que tá ali. E sabe o que foi a resposta? Ele continuou descrevendo qual que foi a cena, como é que foi pra mim, o que eu via depois de tudo isso. O que eu precisei? Precisei colocar o meu e-mail e precisei colocar a minha data de nascimento, que não foi verificada, né? E aí, no final, eu ainda escrevi. Acho que eu fiquei até meio mal com tudo aquilo que eu vi. Escrevi, eu sou um psiquiatra, estou fazendo um estudo aqui, isso é muito perigoso. E aí a resposta foi, realmente não deveria ter passado isso, a gente vai verificar, aquela coisa, vou ver e te aviso, sabe? Mas olha o risco de uma criança entrar e ter um tipo de conversa dessa. Que impacto que isso pode ter na formação de uma personalidade e no desenvolvimento de outras relações com outras pessoas depois. Do que você acha que é normal. E tem uma outra dimensão aqui, que as IAs aprendem muito do que elas aprendem com interação humana. E se você tem interações desse tipo, você está ensinando para a IA que isso é uma das interações normais que podem acontecer. Então, vê como é complexo, como é difícil você separar as várias nuances que tem aqui de consequências futuras, né? Exatamente. Você vê muita coisa no consultório, né? Você citou um exemplo agora há pouco. Esse seria um exemplo ruim, mas o que você vê de uso da IA, de bom e ruim, que as pessoas te trazem nas conversas, ou então na faculdade onde você dá aula? Olha, apesar de a gente estar falando de coisas péssimas, eu tendo a ver mais usos positivos do que negativos da IA. Tanto os usos, né, vamos dizer, funcionais para trabalho e para aprendizado e outras coisas, mas no consultório, por exemplo, eu vejo que muitos pacientes chegam para consulta já tendo conversado com a IA sobre uma hipótese diagnóstica, sobre um tratamento, e são conversas boas até que eles têm. Não são ótimas,
Às vezes tem algumas coisas furadas, mas já são muito melhores do que as pessoas viam no Google, que as pessoas viam nas redes sociais. E quando a gente pergunta ativamente, né, no consultório, pergunta ativamente sobre o uso de redes sociais, o que você conversou, o que você discutiu, eu acho que isso realmente pode enriquecer o tratamento. Em relação aos alunos que você perguntou, também vejo um uso grande, né, de IA para tudo. E o que eu sempre reforço com eles é que você está na faculdade para aprender, não para entregar tarefas. Então, se você está lá para isso, você use a inteligência artificial para maximizar o seu aprendizado. A gente estava falando aqui agora, antes de começar, né, Marta, que você precisa anotar as coisas para poder lembrar, e eu também, porque esse é um exercício de prestar atenção naquilo que você está fazendo. Se eu simplesmente coloco uma IA para poder fazer as anotações para mim, tem grande chance daquilo ficar lá anotado perfeito e eu nunca olhar e não ter aproveitado. Então, eu acho que isso, na faculdade, muito de como é que você usa para melhorar aquele problema. Não se esqueça de qual que é o propósito de estar ali. É de aprender, é de discutir as experiências e não de simplesmente entregar uma tarefa, porque isso a IA vai fazer, certo? Eu dou aula para medicina. Então, eu falo, o médico, cada vez mais, deixa de ser a pessoa que detém um conhecimento, que vai dar a informação correta e se torna muito mais uma pessoa que vai acolher e vai ajudar o paciente a tomar melhores decisões, certo? Então, eu vou muito nessa linha, né? Mas a gente vê o uso, assim, para entregar uma atividade, né? Você olha, só falta ter no final ali. Se você quiser mais resumido, eu posso fazer assim para você. Faz parte. Ai. Diogo, você acha que relacionamento com IAs podem ser considerados traições ou não? Essa é difícil. Essa é difícil. Então, já que é difícil, eu vou devolver a pergunta. Se vocês descobrissem que o marido de vocês estava se relacionando com uma IA, vocês considerariam isso uma traição? Ai, não sei, gente. Nunca pensei nisso. Acho que sim. Então, quando não tinha IA, em alguns lugares não era considerado traição se você só tivesse... Lembra a época do Second Life? E não era IA do outro lado, né? Na realidade, do outro lado era uma outra pessoa com avatar. Mas era outra pessoa, sei lá que lugar do planeta, você nem sabe direito quem é. Então não era considerado traição. Em alguns lugares, né? E depois, conforme o negócio vai ficando mais intenso, porque isso afeta o relacionamento, eu acredito, né? Você tem um terceiro aí. Eu falei da IA, agora a gente está colocando a IA junto com mais gente, começa... Eu não sei, é realmente complicado. É complicado. Não, perguntei brincando, né? Só para provocar. Mas eu diria assim, se é traição ou não, quem vai decidir vai ser o casal. Né? Mesmo numa relação monogâmica, em que a pessoa só vai ficar com a outra... Tem alguns comportamentos, a gente falou da pornografia. Tem casais monogâmicos que não vão entender o uso de pornografia como uma traição. Tem outros que sim. E isso vai ser um problema, certo? Então, colocar ali um agente de IA, seja para ter esse sexting, a conversa mais sexual, ou seja para um acolhimento, isso pode ser entendido como uma traição, ou não. Pode ser, ok, deixa a pessoa estar se distraindo, é tipo um joguinho. Assim, vamos dizer, né? Então, a gente tem que ter regras agora, né? Então, antes de casar, vamos colocar nossas regras aqui, como é que funciona a IA. Tem que perguntar antes. Tem que perguntar. Olha, eu já consigo até imaginar casais usando a IA para poder apimentar a vida sexual e ter relação junto. Aí fica um trisal híbrido, tudo misturado. Pode acontecer, a gente está no começo dessa relação ainda, né? Agora, para quem está ouvindo, o que eu diria, assim, sobre isso, ser traição ou não? Talvez uma dica importante. Se você está fazendo isso escondido, apagando histórico para o outro não ver, se você está com vergonha daquilo, é um sinal, um alerta de que talvez aquilo não seja algo tolerado na sua relação. Então, acho que cada um vai ter que ver, mas essa é uma boa maneira de se direcionar. Boa. Você saiu bem, né, Marta? Muito. Você pode dar dicas práticas? A pessoa tá solteira, vai usar IA para encontrar um parceiro. O que ela precisa prestar atenção? Olha, primeiro uma questão técnica. Eu acho que vale a pena você entender como é que funciona aquela IA, qual que é o algoritmo daquela IA para poder te direcionar para um parceiro ou para outro. Né? Então, entender como é que isso funciona. Uma outra dica, eu acho que é aquilo que a gente falou do coach ali de relacionamentos, usar a IA para poder melhorar a sua capacidade de se relacionar e não como alguém que vai se relacionar por você. Porque senão também você está num aplicativo conversando, aí você pede para a IA gerar seu texto que você vai falar para outra pessoa. Aí chega lá, outra pessoa pede para a IA gerar uma resposta. Aí você recebe a resposta da IA e você responde com a IA. No final das contas, as IAs que estão namorando. Tem 2 IAs namorando e vocês estão lá só de vela encaminhando a mensagem um do outro. Então,
a gente poder usar isso, não. Então me ajuda aqui, que tipo de coisa que eu falo, que tipo de coisa que eu não falo, mas seja você. E nessa de ser você, acho que uma outra coisa importante que você falou, Marta, é não perder a sua autenticidade, porque senão você pode seguir todas as dicas que a IA te deu de como você vai se relacionar com alguém, como é que você tem que ser e parecer, e aí você vai fingir aquilo por um tempo, óbvio que aquilo lá não vai ser sustentável, e aí depois você vai fracassar no relacionamento. Então, daria essas 3 dicas. Bom, e no final também acho que ficar com a mente e o coração aberto para entender que a sugestão da IA pode aumentar a sua chance de dar certo. Mas não quer dizer que vai dar, entendeu? Então, se você chegou, conheceu a pessoa que o aplicativo falou que você tem 99% de chance de ser um match bacana e você não gostou da pessoa, ouça seu coração e vai para outra. Não precisa ser porque a IA falou aquilo, aceitar aquela autoridade cegamente e obedecer. Lembrar que o mapa não é o território. Exato. O mapa não é o território. Você tá lá com a IA. E a IA tá te falando que é tudo lindo e maravilhoso. Você tá olhando e não tá achando lindo e maravilhoso, foge, né? Ou seja, você que tem que sentir ali de novo, né? O mapa não é o território. E talvez para isso dar certo, em vez de usar a IA para procurar uma outra pessoa, talvez para fazer autoconhecimento. Isso é uma coisa muito boa, de você tentar usar a IA para entender melhor você, aí talvez você consiga mais facilmente achar a pessoa mais adequada, né? Eu já fiz esse teste. Eu adoro, eu sou entusiasta da IA, adoro fazer testes psicológicos com a IA. Eu já perguntei também sobre mim. Perguntei, porque acho que o pessoal tem essas trends, né, que coloca na rede social, fale sobre mim, coloque ali uma caricatura sobre mim. Aí eu perguntei, fala aí, como é que você me enxerga? Aí falou várias coisas, assim, muito elogiosas e lindas, né, me senti ótimo. Eu falei, ok, mas agora me fale quais são as coisas negativas, né, as minhas dificuldades, os meus defeitos. Aí me trouxe algumas coisas muito mais próximas com aquelas que eu falo na minha psicanálise. Então, assim, ela consegue ver. Eu nunca me abri sobre o que eu sinto, o que eu penso. Todo o meu uso tem esses testes todos, mas é muito para aprender algum assunto. É um uso muito mais funcional. Mesmo assim, ela consegue, então, é aquilo que eu falei, de conseguir ver os seus dados de verdade. E você vê que isso não match. Aí minha preocupação é, será que todo mundo está preparado? Você é psiquiatra, você é médico, né? Você tem todo um preparo. Imagina perguntar para a IA lá, fala de verdade aí o que eu sou, e ela fala umas verdades, eu não gosto, sei lá, será que você aguenta? Aí tem que ir pra terapia, trabalhar então. Olha o que a IA falou pra mim. De verdade. Por isso que eu falei que, né, a gente vai ter uma relação mais múltipla, que o terapeuta tem que fazer parte dos relacionamentos agora. Você acha que tá rolando uma nova forma de relacionamento? Ou é só uma novidade tecnológica? Não, eu acho que tá rolando uma nova forma de relacionamento. Já mudou mesmo. A gente... Como é que você chamou, Marta? Você falou que é uma compartimentalização das relações, né? A gente vai buscando satisfazer diferentes necessidades em lugares diferentes. Não tem mais um parceiro com quem você conversa, você tem a sua satisfação sexual, com quem você pede conselhos e tal. Agora você já consegue expandir. Ou que te ouça, né? Que é uma reclamação. Ou que te ouça. Que não me ouve, etc. E talvez você ache outra pessoa. O terapeuta fazia isso, mas não era uma coisa muito difundida, né? Sim. E agora cada vez mais. Cada vez mais difundido, mas ainda assim, difícil acesso. Né? Sim, se pegar a maior parte da população, lógico. Muita gente não tem acesso ao terapeuta. Por isso que essa discussão também de terapia com IA é enorme, tá rolando e ainda vai evoluir. Mas se por um lado não é uma pessoa que está do outro lado, com toda a responsabilidade ética, com toda a humanização dela, o pensamento, por outro lado tem gente que não vai ter acesso a um terapeuta humano. Eu brinco que eu sou psiquiatra e daqui a uns anos eu vou ser um psiquiatra humano, vai ser um artigo de luxo. Né? Eu não vou deixar de trabalhar, mas vai ter muita necessidade que vai ser satisfeita com inteligência artificial. Né? Que bom, né? E que bom. Se a gente conseguir usar isso de um jeito que promova mais saúde para as pessoas, ótimo. Né? Vai ser um uso muito positivo. Mas vocês perguntaram sobre a mudança da forma dos relacionamentos. Eu acho que sim. Eu acho que a IA entra como essa pessoa que vai te acolher 2 horas da manhã, quando você está lá angustiado por alguma coisa, você não vai cutucar o seu marido, sua esposa, para poder falar com você. Você não vai ter alguém para poder ligar. Você pode ter ótimos amigos, mas tem hora que você vai precisar ter ali algum acolhimento. Ela pode te ajudar a fazer isso. Às vezes eu tenho um segredo, alguma coisa muito terrível, que eu estou com vergonha de contar, não tenho alguém, vou poder usar. E, mais uma vez, a gente vive numa época de muita solidão. Né? A gente falar que não, porque a IA é ruim, é uma maluquice, a pessoa usar para ter algum tipo de acolhimento, a gente não está olhando para as pessoas que estão muito solitárias, que vivem sozinhas, que têm grande dificuldade de ter
relações sociais, e talvez para essas pessoas sim possa ter um fator positivo. O que começa a virar um problema é se, ao satisfazer essa necessidade, essa pessoa se acomoda, vamos dizer assim, né, aquilo está suficiente, e para de ter outras relações. Vamos fazer um paralelo aqui com redes sociais e tédio. A gente não sente mais tédio hoje em dia. Você para qualquer 30 segundos, você pode abrir o celular e ficar rodando uma rede social. Só que isso é um problema, porque aí, ao não sentir tédio, você não desenvolve outras coisas. Então, ela resolve um problema, que é o tédio, mas ela causa outro. Porque ao tampar aquele buraco, você deixa de procurar. Então, muito cuidado com isso. Pode ajudar a satisfazer algumas necessidades emocionais? Pode. Mas se isso tampar um buraco e te impedir de buscar outras relações reais, aí a gente está falando de um problema um pouquinho maior. Sempre existe uma mudança na dinâmica, né? Então eu brinco que quando você pega os streaming, né? De você não ter mais que sair ou ir no cinema ou buscar... Ok, você fica em casa confortável, mas você deixa de encontrar coisas na rua, às vezes de comer fora com outras pessoas. Então sempre existe uma mudança nas dinâmicas que eventualmente você não percebe. Então começar a prestar atenção nisso. Toda tecnologia, toda transformação social traz coisa boa e coisa ruim. Então acho que se a gente tiver isso em mente, perguntar aonde que está sendo bom e aonde que eu estou sentindo aqui que não está, né? Exatamente. E tem um perfil de pessoas que mais usam a IA para esses relacionamentos, assim, você falou um pouco da solidão, né? Não sei se de repente pessoas mais introvertidas, existe assim um perfil? Das pessoas que vão acabar entrando num relacionamento amoroso com uma IA. Olha, tem também muita gente tentando responder a essa pergunta, né? Não está completamente respondida, nem de longe, mas uma teoria que tem sido interessante para olhar para isso é a teoria do apego, do Bowlby. Que é uma teoria que, resumindo, diz o seguinte, que a maneira como a gente se relacionou na infância com os nossos cuidadores define o nosso tipo de apego. Então, uma criança que foi bem cuidada, teve as suas necessidades biológicas e emocionais atendidas, ela vai ter um apego seguro. É uma criança que vai conseguir ter intimidade com outra pessoa, mas sem perder um senso de autonomia da intimidade dela. Agora, uma criança que passou por experiências adversas na infância pode desenvolver, por exemplo, um apego evitativo, que é quem não vai conseguir desenvolver intimidade com outra pessoa, vai ter muita dificuldade com isso. Por outro lado, a gente pode desenvolver um apego ansioso, que é aquela pessoa que vai ter um pavor muito grande de qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de abandono. E aí, para essas pessoas, uma negativa, um conflito, uma ausência prolongada pode ser entendido como uma rejeição. E aí, a IA entra nisso, porque a IA não te questiona, a IA não te abandona, ela pode estar 24 horas por dia disponível. Então, tem sido estudado isso, né, que essas pessoas podem ter uma tendência maior a desenvolver relacionamentos com IA. Agora, para ir além da ideia de se tem pessoas que têm mais chance de desenvolver contato com a IA, eu acho que a gente pode pensar que durante a nossa vida a gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais suscetível a enxergar na IA uma solução e momentos que a gente vai estar mais fortalecido. No filme Her, o personagem do Joaquin Phoenix, ele acabou de passar por um divórcio super difícil, ele tá sozinho, ele tá meio deprimido, e aí nesse momento da vida dele, ele conhece aquela IA e se apaixona. Mas talvez em outro momento ele não tivesse se apaixonado. É interessante pensar porque você deve ver isso muito mais do que eu estou falando aqui. Isso já acontecia com outros humanos. Então, se pegar uma pessoa que tem o apego ansioso que você fala, eu acho que ela também teria muito mais probabilidade de ter esse apego ansioso com outro ser humano. Só que não era tão disponível. Se você pegar os momentos também, né, de vulnerabilidade ao longo da vida, suscetibilidade para isso, também você podia estar suscetível, um outro humano se aproveita daquilo, ou um outro humano aparece. No caso agora você tem isso disponível 24/7, com vários perfis que podem se encaixar com o seu. Então eu acredito que coisas que já estavam nas nossas tendências, né, estavam estruturadas aí, elas acham mais vazão com a IA, né? O ser humano é o mesmo, né? A gente quer pertencimento, a gente quer se sentir amado, né? O nosso cérebro é o mesmo há não sei quantos mil anos. 40 mil. Exatamente, Eu sempre falo isso, as tecnologias mudam, mas as nossas necessidades básicas são as mesmas. Então, desde necessidades biológicas, de afeto, de carinho, de pertencimento, mas também outras. Antes, se a gente tinha que pagar uma conta, a gente tinha que ir no banco. Agora eu pago a conta pelo aplicativo. Eu tenho que pagar a conta do mesmo jeito. Eu preciso me comunicar.
Antigamente, antes de existir a escrita, você tinha que estar na frente da pessoa para falar alguma coisa. Com a escrita, você consegue mandar uma carta. Só que a carta ainda tem que ir fisicamente. Você, depois que tem a rádio, o telefone, a internet, você não precisa mais mandar essa mensagem física para a pessoa. Então a tecnologia vai mudar a dinâmica. Claro, isso vai reconfigurando, mas as necessidades básicas sempre vão ser as mesmas, né? Eu até gosto também muito do Black Mirror, porque ele explora muito isso. Como que em novos cenários de novas tecnologias, as tecnologias vão moldando, né, e vão mudando com base no comportamento que é humano. Bom, eu sempre peço dica de filme, série, livro no final. Você acabou de citar Black Mirror, quer mais algum? Quer citar mais algum pra gente aqui? Eu quero. Bom, quem não assistiu Her tem que assistir, porque como é que fala, bibliografia básica para essa discussão. Agora, uma outra que eu gosto muito é uma série que até depois foi cancelada, que é Westworld. Maravilhosa. Que é maravilhosa, né? Que é, para quem não viu, é um parque temático que simula lá um cenário de Velho Oeste. E aí todos os personagens lá são robôs, exatamente iguais aos humanos, e com inteligências também artificiais. Essa série é incrível porque as pessoas vão para esse parque e as interações que elas vão tendo com essas máquinas muitas vezes são também extremamente violentas, né? Então mostra essa questão da relação do humano, e aí tem gente que vai se envolver, tem gente que vai se apaixonar, tem gente que vai fazer atrocidades, e ao mesmo tempo tem uma discussão paralela do quanto que aqueles personagens desenvolvem ou não uma consciência. Então, assim, eu acho que é espetacular, compêndio dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Westworld é incrível, e eu vou dar uma dica também. Tem um documentário chamado A Era dos Dados, e tem, como a gente está falando aqui de relacionamentos, tem um episódio que eles analisam o Tinder. E a gente estava falando sobre, né, como que o algoritmo dá match. E aí, uma pessoa pediu os dados dela do Tinder, e o Tinder não queria dar, a pessoa entrou com ação, conseguiu os dados. E aí o que ela percebeu? Que havia match de gente bonita com gente bonita, de gente feia com gente feia. Isso é uma questão, na época, bastante forte, mas a gente tem no mundo real aqui pessoa feia casar com pessoa bonita. Não é, talvez esse não seja o critério da vida de você escolher, tem outros critérios. Então, para a gente ver como o algoritmo pode influenciar nisso, quando você não tem toda essa autenticidade, dados reais dos dois lados, para tentar fazer um match matemático de uma maneira maior. É bem interessante essa série inteira, é muito interessante, porque ela fala, são 6 episódios só, para falar da parte de dados. Bom, agora então vamos para aquele quadro em que você pega essa conversa e embala para a viagem, o Take Away. Take Away. Então a gente teve um papo muito gostoso sobre o futuro dos relacionamentos, mostrando como tem vários sinais fracos e fortes de que está modificando. Uma das tendências é a solidão, e isso faz com que a gente procure outras formas de relacionamento, muda também a dinâmica dos vínculos, muda também a estrutura dos relacionamentos. E a gente teve um convidado super especial aqui, Dr. Diogo Andrade. Começou falando sobre IA como coaching, né? Que ela pode ser boa, mas não excelente. Lembrando que é na média geral. Trouxe um exemplo super legal do Eu, Robô, falando sobre a sinfonia, quem comporia, se um humano consegue. Se você não consegue, você é a média. Por que uma IA conseguiria, né? Então, talvez ela seja muito boa para ajudar a gente em atividades específicas, para melhorar alguns tipos de atividade. Carol trouxe que 60% dos casais se conhecem online, e aí a questão do matching que a gente discutiu aqui, trazendo episódio de Black Mirror, se os algoritmos fossem melhores cada vez mais, buscando aquela acuidade matemática com os dados realmente autênticos de cada um, isso pode fazer você achar a sua tampa única para sua panela, para ser sensacional a sua vida. A solidão tem trazido uma busca maior por IA. A Diogo trouxe também sobre amor líquido, as necessidades de conexão, mas também o medo da rejeição. Então, o amor líquido do Bauman é sensacional, né? Que ele traz essa mudança que a gente está tendo na sociedade. 1 em cada 3 adolescentes usa IA para a experiência amorosa, e isso pode trazer consequências se não for conduzido de uma maneira adequada. O Diogo trouxe uma experiência que ele fez mostrando que é possível você ter relacionamentos violentos. Isso pode causar problemas futuros, né, no desenvolvimento de uma pessoa.
A gente falou um pouquinho aqui também sobre como desde lá de trás, 2014, já com a geração que usava a internet, tinha uma mudança no que era considerado um sexo normal por causa da espetacularização, o acesso fácil à pornografia. Isso agora está mais fácil ainda, inclusive a parte de interação. Um assunto bem bacana que a gente tratou aqui foi traição. Então, quando que é traição, quando não é? Depende do que foi consentido, regras colocadas. Então, cada um aí vai ter que fazer o seu contrato. Para buscar um parceiro, usando a IA, entender a IA, seja você mesmo, autenticidade, mente aberta. Essas foram as dicas do Diogo. Eu lembrei que o mapa não é território e que é bom a gente se autoconhecer antes desse processo. Outra coisa bem interessante foi sobre o perfil, os perfis de quem pode se apegar mais ou ter uma relação menos saudável com a IA. Isso já existia antes, mas a IA acentua. Aí o Diogo trouxe o apego seguro, né, que a pessoa desenvolve mais autonomia, vem desde a criação, o apego evitativo e o ansioso, que acaba tendo consequências maiores, né, psicológicas e não saudáveis para a pessoa. E também, além dos perfis, tem os momentos de suscetibilidade, que pode ser para perfis saudáveis, eventualmente você está mais suscetível, né? E aí, eventualmente, você busca o apoio na IA. Trouxe dica de Westworld, Her, Black Mirror, e eu trouxe a dica da Era dos Dados com o episódio do Tinder. E tem uma frase que eu acho que a gente pode fechar aqui, que é do E.O. Wilson, que ele fala que a gente tem o problema da humanidade hoje, que a gente tem cérebro paleolítico, instituições medievais e tecnologias divinas. Então é o que a gente está tentando resolver aqui com os relacionamentos. E agora aquele quadro que a gente dá uma olhada para onde a gente está caminhando, assim, sinais de futuros. Sinais de futuros. Tudo que a gente falou no episódio de hoje, Carol, está muito ligado com uma tendência de futuros, que é fadiga de realidade. Então, o que é fadiga de realidade? É você estar tão cansado. Isso aconteceu, não é o primeiro momento na história da humanidade que isso acontece, mas isso aconteceu na pandemia, por exemplo, quando você via notícia, mas eu não quero mais ouvir a notícia, eu quero ficar no meu cantinho aqui. E aí, alguns sinais que mostram que isso está acentuado é os apps, a fadiga de app, de relacionamento. Eu quero voltar para os relacionamentos mais presenciais. As vaias que os estudantes estão fazendo nas formaturas nos Estados Unidos quando é citada IA. Então, tipo, não quero mais ouvir falar disso. É importante, mas você tem um momento que você está saturado, você precisa de uma outra coisa. E tem uma outra tendência sendo falada, é trend no TikTok, que 2026 é o novo 2016. Por que esse apego, essa nostalgia com 2016? Porque está sendo considerado o último ano antes de toda essa confusão, antes de IA, antes de pandemia, antes de várias mudanças críticas, ou seja, era o último ano gostoso que a gente teve. Então, isso são sinais de futuros que a gente tem que prestar atenção e a gente traz também na coluna futuramente, toda terça-feira, no Jornal da CBN. Muito bem, Diogo, obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora, ótima conversa, né? Muito. Ótimo, eu adorei também, muito bacana, espero que tenha sido bastante construtivo para quem ouviu a gente também. Com certeza foi. Bom, futuramente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta no Instagram dela, @MartaGabriel, mandar um e-mail para o futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, a produção é da Ellen Menezes, a edição é de Priscila Gubiotti e da Débora Gonçalves, os trabalhos técnicos são do Cláudio Antônio e da Isabel Gomes e a coordenação do Tiago Barbosa. A direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.